Certo? Ok. Agora eu vou falar de pesquisa de campo. Quem não fez as aulas anteriores vai ficar meio perdido do que eu vou falar. Eu sinto muito, porque nós já falamos na nossa disciplina. Só ver aqui nos meus registros. Nós já falamos sobre, na primeira aula, o conceito. Não, isso aqui não. Tá aqui, desculpa. Estamos ao vivo. A primeira aula eu falei sobre. Fiz uma introdução da disciplina, o que é metodologia de pesquisa, né? E os tipos de conhecimento. Tratei dos tipos de conhecimento na primeira aula. Depois eu falei que é metodologia de pesquisa científica, na segunda aula. Terceira aula, eu tratei sobre a história da ciência. Ok. Na quarta aula, eu falei sobre os tipos de pesquisa e um pouquinho treinando a pesquisa bibliográfica, que eu pedi para vocês lerem um livro e fazer o fichamentozinho lá e a referência. Uma, duas, três. Na quinta aula foi sobre pesquisa bibliográfica e pedi para vocês fazerem uma pesquisa bibliográfica sobre o tema horticultura, bovinocultura e tal. Que aí era para fazer essa pesquisa desse texto que eu mostrei para vocês, certo? E agora vamos falar sobre pesquisa de campo, porque são dois tipos de pesquisa que vocês mais vão usar. A pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Todo tipo de pesquisa precisa, primeiramente, de uma base teórica, né? De uma pesquisa bibliográfica. Por isso, tem que aprender a fazer pesquisa bibliográfica. Na universidade, é basicamente isso. Quem fosse pesquisador, né, cientista, aí da área da agronomia, veterinária, zootecnia, isso é presente, né, o tempo inteiro no trabalho de vocês e na formação também na academia. A academia que eu falo é na universidade, na escola, entende? Enfim, qualquer área que você vai estudar, que você vai pesquisar, você vai precisar ter uma base teórica. Por exemplo, eu pesquiso gente, né? Eu sou pesquisador dos sujeitos do campo. Pesquiso pessoas. É um pouquinho diferente a abordagem, mas ainda assim precisa fazer pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Então a gente já fez uma explicação sobre o que é pesquisa bibliográfica, por isso pedi para vocês fazerem uma pesquisa bibliográfica. Agora hoje vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa de campo. Só que só vai fazer a pesquisa de campo quem fez a pesquisa bibliográfica. Ou seja, quem não fez as aulas anteriores não tem como avançar. Entende? Então, talvez vocês ainda não entenderam a importância do negócio. Não é um ensino médio normal, desse que você enrola 3 anos e sai de lá sem saber muita coisa. Preparado para nada. É um curso técnico. Vocês estão fazendo um ensino médio integrado a um profissional. E não é um profissionalzinho qualquer que se faz nessas escolas particulares e paga e recebe o diploma e não sabe aplicar uma vacina, né, num animal. Não. É diferente na CFR. A gente prima pela qualidade. Por isso que tem as aulas teóricas e as aulas práticas. Por isso que tem essa disciplina de metodologia científica e eu trabalho, sou pesquisador, né? Tenho mestrado em educação, estou fazendo um doutorado em humanidade e educação, tenho publicações, várias coisas escritas, então a gente está aqui, né? Dizendo essas coisas para vocês, talvez vocês ainda não entenderam. Professor, estou com medo agora. Pense direitinho se é isso que você quer para a sua vida. Se tornar um técnico que não vai ser contratado nunca,
porque seu currículo vai estar, né, seu diploma vai ter notas muito baixas. Ou então, vou ser contratado, mas não vou dar conta do serviço, porque não aprendi. Não aprendi nem fazer um relatório, né? Então, a gente não está brincando. Não está brincando. Vocês estão. Alguns de vocês. Tem gente que nem merece ouvir isso, porque dá conta direitinho, com dificuldade, vai procurando e tal. Mas tem gente que, entendeu? Pense direitinho, se vale a pena continuar, se volta para a CFR, porque nesse ano já, no segundo, vai ter estágio, vai ter relatório do estágio. E no ano que vem, no terceiro ano, mais 100 horas de estágio, mais outro relatório. E depois um PPJ, que é um projeto profissional do jovem. Diga. E tem gente, isso eu falando de gente que faz, que estuda na CFR e não sabe fazer as coisas, sabe assim na teórica, mas não sabe na prática de verdade. E tem gente que sabe na prática, mas não consegue botar na teórica, né? Exatamente. Por isso que na CFR tinha um professor que sempre dizia, eu acho muito bacana, ele dizia, aqui a gente não está formando peão. Aqui não estamos formando peão que derruba um boi, que faz uma coisa, e planta, e colhe. Não, se precisasse, se fosse para formar peão, né, não precisava estudar na sala de aula. Levava só lá para o campo, botava para fazer as atividades práticas e pronto. A gente está formando um técnico. Um técnico é alguém que sabe fazer na prática de forma técnica. O que é de forma técnica? É fazer na prática uma coisa bem feita com fundamentos técnicos. Estudou teoricamente antes de ir fazer na prática. Ou seja, vai fazer uma produção de hortaliças, por exemplo. Bom, qualquer pessoa faz. Aqui onde eu moro, na Califórnia, que é um assentamento, tem muita gente que cultiva hortaliças e tal. Agora, não é de forma técnica. Aí vocês estudam do ponto de vista teórico para entender como é que se faz na prática de forma técnica. Entendeu? Então, a gente não está formando um peão, como diz o professor. A gente está formando alguém que faça, mas que consiga pensar, refletir sobre o que está fazendo. Entendeu? Tipo, projetar para depois tirar do papel, né? Exatamente. E depois Isso. que colocar na prática, voltar a refletir, que é exatamente sistematizar, relatar aquela prática. Entende? É assim. Aí, neguinho tá brincando. Neguinho e branquinho também, né? Vamos lá, então, um pouquinho sobre pesquisa de campo. Deixa eu projetar aqui. Aí vocês devem estar pensando, eita, professor, pois eu me rodei, que eu não fiz as outras aulas. Se rodou. E agora, né? Cada um vai ter que me procurar separadamente para tentar resolver a vida e dizer, professor, você me dá quantos dias para fazer todas as atividades? Até chegar na prova, que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Né? Então vamos lá um pouquinho sobre noções gerais sobre pesquisa. Não, isso aqui, deixa eu ver. Não, isso aqui é o conteúdo passado, desculpa. Eu vou só voltar aqui. Voltar aqui no meu. Não é isso, é isso. Eita. Estão lhe chamando. Estão lhe chamando. Mas eu não vou não. Já botei a plaquinha aqui na minha sala de leitura que tô gravando. Bom, aparece para vocês. Tá rodando. Ok. Pesquisa de campo. Vai ser rápido aí, né? Só para vocês entenderem, porque você já sabe o que é pesquisa, que eu já disse anteriormente. Falei de alguns tipos de pesquisa: bibliográfica, pesquisa descritiva, pesquisa experimental e a pesquisa de campo.
Disse que a pesquisa bibliográfica é toda pesquisa que se faz em bibliografias, em livro, revista, Pesquisa descritiva é aquela que você descreve alguma coisa, observa, vivencia e descreve. Pesquisa experimental é aquela que você faz com experimentos, com animais, ou com plantas, em laboratório e tal. Por exemplo, as pesquisas da vacina, agora, é uma pesquisa experimental. Pode ser com seres humanos também, desde que os seres humanos dão consentimento para isso. Então, isso é pesquisa experimental. E depois a pesquisa de campo. Para nós, é muito importante aqui agora a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Embora alguns de vocês, quando se tornarem engenheiros, agrônomos, veterinários ou tecnistas, vai também desenvolver outros tipos de pesquisa, como a experimental, né? Mas vamos lá. Esses foram os tipos de pesquisa, que inclusive vai cair na prova daqui a pouquinho. Então, pesquisa de campo. O objetivo da pesquisa de campo, né, o objetivo em geral, é dar uma visão abrangente daquilo que se pretende alcançar. E o objetivo específico são as aplicações dos objetos gerais a situações bem particulares concretas. Ou seja, cada tipo de pesquisa você vai criar um objetivo geral e específico. Para que professor? Por que justifica a realização de pesquisa de campo? Saber o porquê, né, de determinada escolha, quando você escolhe pesquisar alguma coisa. Existem 4 perspectivas fundamentais para avaliação de uma questão, de um problema que você vai pesquisar. Entenda, cada um de vocês vão fazer uma pesquisa de campo de um problema, de uma questão, que eu vou sugerir que seja o mesmo tema que você fez a pesquisa bibliográfica. A professora fez minha pesquisa bibliográfica sobre bovinos, quer ver alguém que fez? Vai fazer a de campo de bovino também. Então, a importância teórica ou prática do estudo. Então, na pesquisa bibliográfica que você já fez, já está mais ou menos claro o que é, né, a importância desse tema, mas você tem que saber qual é a importância. Originalidade na forma de abordagem do conteúdo, ou seja, dizer aquilo que ninguém nunca disse. Você parte daquilo que já foi dito, por isso tem as referências bibliográficas, as citações, mas dizer aquilo que ninguém disse. Perceber coisas que ninguém ainda percebeu. Isso é a inovação científica. Os interesses dos executores, ou seja, qual é o seu interesse em desenvolver, em executar essa pesquisa. Viabilidade, ou seja, é possível desenvolver essa pesquisa? Verificação empírica. O que é a verificação empírica? É ir lá no campo. Quando a gente fala de pesquisa de campo, não é ir no campo de futebol. Pesquisa de campo é em um lugar aberto, com as pessoas e tal, diferente de uma sala fechada num laboratório. Campo e na prática. Exatamente, na prática. Aqui fica mais claro o tipo de pesquisa de campo. Definição. O interesse da pesquisa de campo está voltado para o estudo de indivíduos, né, determinados grupos, comunidades, instituições, entre outros campos. No caso de vocês, como o curso é de agropecuária, o campo de pesquisa de vocês vai estar ligado à questão agrícola e pecuária, né? Então, esse mesmo material eu apresento em outros cursos, onde as pessoas pesquisam outras coisas. Mas como o curso de vocês é de agropecuária, então, geralmente, as pesquisas de vocês, tanto bibliográfica como de campo, vai estar ligada à questão agrícola ou pecuária. Qual é o objetivo da pesquisa de campo? Conhecer os diversos aspectos daquilo que se quer conhecer, da sociedade, no caso de vocês, da plantação ou da criação. Outro objetivo é conseguir informações, ou seja, conhecimento acerca daquela questão. Professor, eu vou pesquisar na fazenda, lá não sei aonde, o bovino, Ok, você vai conseguir informações e conhecimento sobre essa questão, sobre esse problema. E vai descobrir novos fenômenos, novos elementos, né,
na relação, no desenvolvimento desse trabalho, certo? Esse é o objetivo. Aqui a gente tem as fases da pesquisa. Não se preocupe, porque eu vou dar um esqueminha para vocês, vou passar um esqueminha de tudo que vocês vão fazer passo a passo. Fases da pesquisa. Primeira fase, pesquisa bibliográfica. Pesquisa bibliográfica. Não, professor, mas a pesquisa não é de campo? Sim. Você vai fazer uma pesquisa sobre bovinos, uma pesquisa de campo, você tem que saber o que é bovino. O que é bovino. E a gente sabe o que é através da pesquisa bibliográfica. O que é, quais são as espécies, os tipos, enfim, como vive, onde é que, entendeu? Pesquisa bibliográfica é a primeira coisa antes de qualquer outro tipo de pesquisa. Tem que ter fundamento sobre aquilo. Segunda fase é a determinação de como... Professor, Oi? quer dizer que a gente for fazer qualquer coisa, tem que ter uma pesquisa bibliográfica, é? Tem. Qualquer tipo de pesquisa de campo, tem que ter o fundamento bibliográfico. Mesmo que não seja uma Vai ter que estar sempre no início? Mesmo que... Sim, não, depende. Você vai fazer uma pesquisa de campo. Quando você for fazer o relatório da pesquisa, dizendo, observou-se que na propriedade tal, a criação de bovino é assim, não. Mas o correto a se fazer é assim, como afirma a revista do Sebrae, não. Tá entendendo? Então, é interessante, antes de você ir para campo, você ter informações, ter feito uma pesquisa bibliográfica. Mesmo que não tenha feito um relatório da pesquisa bibliográfica, mas você precisa ler, né, fazer anotações, alguma coisa para você saber sobre aquilo antes de você ir para campo. Tá entendendo? Então, não sei se respondeu, mas todo tipo de pesquisa você precisa, por exemplo, pesquisa de laboratório. Vai fazer uma cirurgia num suíno, por exemplo, né? Antes de você fazer a cirurgia no suíno, você tem que saber que procedimentos, que tipo de medicamento vai usar, né? Como é que faz, se corta de cima para baixo, de baixo para cima, quais são os instrumentos, qual é a medicação, tudo isso. Então, isso é uma pesquisa bibliográfica, entendeu? Ok. Ficou claro? Adiante. Que é a segunda fase. A segunda fase, depois que você já tem claro ali, né, o que tem já de pesquisa, de teoria, de bibliografia sobre aquilo, você vai para a segunda fase, que é a determinação, de acordo com a natureza da pesquisa, das técnicas que serão empregadas na coleta de dados. Ou seja, qual é a técnica de coleta de dados que você vai utilizar. Ah, professor, eu vou fazer um questionário com o proprietário. Vou fazer uma entrevista com os trabalhadores que cuidam dos animais. Não, professor, eu vou fazer uma observação. Eu vou passar 3 dias, 1 semana, observando como é que esses animais se comportam, né? Quando são colocados em confinamento, quando são colocados num espaço mais livre. Eu vou fazer uma observação. Eu vou fazer um questionário. Eu vou fazer um experimento. Qual é a técnica de coleta de informações que você vai utilizar? Para que, professor, essa técnica? Né? Você tem que ter claro como é que você vai... isso aqui é o coração da metodologia de pesquisa, da nossa disciplina. É como é que eu vou colher as informações. Dependendo da técnica, pode ser que você não tenha um resultado satisfatório. Então, a técnica é fundamental. Tem pesquisa que, com um questionário, você consegue colher informações verdadeiras. Com uma entrevista, com uma observação, com um experimento, com uma dissecação de uma planta, de um animal. Então, depende muito da técnica que você vai utilizar para colher as informações. E essas informações você vai utilizar para fazer uma amostragem, né?
uma amostragem, dizer, olha, pesquisou na fazenda tal, tantos animais e, portanto, faz uma amostragem. Entende? Essa é a segunda fase. A terceira é a definição das técnicas de registro desses dados. Como é que eu registro? Vai ser um relatório? Vai ser um artigo numa revista? Vai ser uma tabela? Vai ser um gráfico? Como é que eu vou mostrar esses resultados, né? Porque esses resultados, eles vão me dar elementos para fazer uma análise das técnicas de análise que serão utilizadas. Ou seja, professor, eu vou fazer uma pesquisa de campo e vou fazer um relatório técnico. É esse relatório técnico que vai mostrar para qualquer pessoa que lê a possibilidade de fazer uma análise de como é essa propriedade, de como é essa criação, essa plantação. Entende? Então, as 3 fases principais aí. Ok? Sobre os métodos de coletas de materiais. Tem 2 métodos de realização da pesquisa. Tem o método abordagem qualitativa e a quantitativa. Dependendo do que você vai pesquisar, é uma abordagem qualitativa que está ligada à qualidade. Por exemplo, a observação direta e intensiva, que possui a observação sistemática e assistemática, participante, não participante, individual, equipe ou em laboratório, na realidade. Ou seja, observação. Aqui são os vários tipos de observação, mas vamos pensar na observação. As entrevistas estruturadas, não estruturadas, localizadas, clínicas não dirigidas, em painel, são vários tipos de coletas de dado que vai lhe dar informação para fazer uma abordagem qualitativa. Ou seja, não tem números, não tem cálculo, não tem estatística. É qualitativa. Geralmente se usa entrevistas, né, questionários, entrevistas, observações, observação e participação, observação não participando. Como é isso, professor? É quando eu estou observando de uma coisa que eu participo. Quando eu observo e não participo, é um outro tipo de observação. Mas, bem, para construir uma pesquisa qualitativa, é mais tranquilo, vai mais para a observação, porque não tem números. Agora, quando é uma pesquisa de caráter quantitativa, que tem quantidade, vai fazer o quê? A observação direta e extensiva, realizada através de aplicação de questionários e formulário. Aqui sim, tem que ter questionário ou formulário para dizer quantas vezes dá comida aos bois, no suíno, tantas vezes, entendeu? Aí é quantidade. É uma pesquisa quantitativa, certo? Só para vocês saberem que há esses 2 tipos, quantitativa e qualitativa. Em alguns locais públicos, não é necessário pedir autorização expressa para fazer pesquisa. Tem lugar que não precisa pedir permissão. O lugar é público, né? Não é necessário autorização. Você vai lá e faz a pesquisa. Mas tem lugares que é preciso, né? Ninguém vai entrar, por exemplo, numa favela para fazer uma pesquisa sem autorização. Ou numa fazenda, né, numa propriedade privada, sem conversar, sem pedir autorização para fazer a pesquisa, porque é um problema. Aqui tem estudo de caso, mas eu acho que não é tão importante para vocês agora, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Tá, aqui. Técnicas de pesquisa, que é aquilo que eu estava falando. Observação, né? A observação é uma técnica. Utiliza especialmente os sentidos do observador. Numa observação, você tem que utilizar os seus sentidos, ver, ouvir,
né? Após cada observação, deve-se elaborar uma ficha de registro previamente planejada. Ah, professor, então a observação é só ir lá e ver as coisas? Não. Você não vai sair perguntando as coisas para as pessoas. Você vai estar observando, mas vai estar anotando do seu jeito, organizado ali, aquilo que você observou de interessante. Então, se é observação, tem também o esqueminha que é só seu. Se for entrevista é utilizada para obtenção de informações sobre o que as pessoas sentem, sobre o que as pessoas pensam, sobre o que as pessoas fazem. Pode verificar fatos, opiniões e sentimentos, determinadas condutas, averiguar planos, né? Toda entrevista deve ser preparada antes, né? E o registro das respostas tem que ser feito no momento da entrevista, para não se perder ou não correr o risco do entrevistador, do pesquisador alterar. Entrevistas tem que ser a resposta ali. E hoje, como tem muitas formas de gravar, as pessoas fazem muita entrevista gravada no próprio celular, né? E o questionário, professor, são usados nas pesquisas de campo mais quantitativo. Não quer dizer que não pode ser usado, né, em pesquisas qualitativas. Pode, mas é mais usado na quantitativa, porque questionário já é dizendo sim ou não. 10% das pessoas dizem isso, 10% dos alunos, entendeu? E construir um questionário consiste em traduzir os objetivos que você quer alcançar, né? As respostas a essas questões é que vão orientar você, garantir que você tenha dados para poder esclarecer o problema que você está estudando, entende? Então, a gente tem aqui pesquisas, os tipos, que eu já falei, bibliográfica, documental, estudo de caso, que eu vou falar depois, não é agora, e a pesquisa de campo. Os métodos, quantitativo e qualitativo. E as técnicas, entrevista, observação, questionários e formulário. Esse slide aqui resume tudo que a gente viu até agora, certo? Mais um pouquinho para a gente fechar. A pesquisa de campo. Na pesquisa de campo, o pesquisador aborda, né, o objeto, ou a fonte ali, a ser pesquisada em seu próprio meio. Pesquisa de campo, o indivíduo tem que ir lá. O pesquisador vai lá, aonde a coisa está. Não pode trazer a coisa. Vai lá onde a coisa está. Né? Se é uma planta, na propriedade tal, que não se desenvolveu, tem que ir lá, analisar por que aquela planta não desenvolve. A terra, a água, não sei o que, isso aqui. A coleta de informações na pesquisa de campo, ou seja, os dados, né, é feita nas condições naturais que o fenômeno ocorre, sem a intervenção, o manuseio do pesquisador. Ou seja, uma planta não está se desenvolvendo numa determinada propriedade, eu vou tirar essa planta e levar lá para casa, para o laboratório, para ver. Não, tem que ser analisada lá, né, nas condições naturais. Outro, obtendo dados e informações claro e preciso sobre o fenômeno, sobre o evento pesquisado, certo? Então, a pesquisa de campo, o indivíduo pesquisador tem que obter os dados, né, precisos, não é suposição, eu imagino, né, não, eu acho, não, eu defendo, eu fundamento, né, eu acredito na pesquisa, na ciência, é assim. Não tem achismo, não. É fundamentação. Por último, aqui, as formas de realização de pesquisa de campo, que eu já falei. Observação direta, você vai lá diretamente no locus. Levantamento de dados, vai levantar os dados. E estudo de caso diretamente no local. Né? Acho que isso já está claro para vocês. Aqui já é apontando mais ou menos como é que vai ser a pesquisa de campo que vocês vão fazer. Então, são elementos. Dado de identificação, não vou apresentar agora, vou apresentar na fichinha, certo? Relatório da pesquisa de campo. Vamos lá. Vou ter que apresentar. Então, a pesquisa que vocês vão fazer de campo, que a proposta é que seja no mesmo tema que você fez a bibliográfica. Então, eu vou pedir os dados de identificação, que é quem vai fazer a pesquisa, né?
O objeto é o que será feito, os objetivos é para que vai fazer, a justificativa, por que será feito esse trabalho, a revisão bibliográfica. Então, se você vai fazer a pesquisa de campo com o mesmo tema que você pesquisou na pesquisa bibliográfica, então a sua pesquisa bibliográfica já vai entrar bem aqui. Já vai ser isso aqui. Com que fundamentos teóricos? E a metodologia, como será feito? Um cronograma, orçamento não vai ser preciso. E as referências? Vou já explicar melhor. E depois que você fizer a pesquisa, vocês vão fazer um relatório da pesquisa. Um relatório. Um relatório bem simples mesmo. Até porque vocês estão começando agora. E ainda muito mal alguns, né? Porque não estão com disposição para aprender. Então, aqui é o relatório, as questões que eu vou pedir no relatório, né? Então, vou apresentar agora para vocês o esqueminha, que são essas mesmas questões que estão lá. E aí, até aqui nos ajudou o Senhor? Entendi, professor. Então, é possível fazer a pesquisa de campo? Sim, da minha parte, sim. Eu acho que eu preciso estudar mais um pouco. Pô, pronto. Vamos estudar mais um pouco. Tá aparecendo para vocês aí? Certo. Então, esse aqui é o esqueminha que eu vou mandar para vocês fazerem a pesquisa de campo. Aqui, já vou mandar prontinho, né? É isso aqui e aqui para fazer o relatóriozinho. Tudo muito simples. Elementos de significação, seja os dados de identificação. Quem fará? Estudante, você. Tema da pesquisa de campo, que pode ser o mesmo que você fez a pesquisa bibliográfica, porque já vai ajudar muito. Ah, professor, eu fiz a pesquisa bibliográfica, né? Eu queria fazer a pesquisa de campo em outra área. Pode, mas você vai ter que fazer também o levantamento bibliográfico. Como você já fez na pesquisa bibliográfica, já vai facilitar aqui a sua vida. Aqui você vai escrever rapidinho o que será feito, né? O que será feito? O objeto, né? Pesquisar na propriedade tal os bovinos. O objetivo, para quê? Conhecer quantos alimentos, dos alimentos dos bovinos, dos suínos, enfim, né? Com que finalidade? Os objetivos. Para que é que você vai fazer essa pesquisa? E a justificativa. Por que será feito esse trabalho? Porque é importante compreender como são alimentados os suínos e tal, por exemplo. Revisão bibliográfica. Com que fundamentos teóricos? Aí aqui você pode trazer, né, resume a pesquisa bibliográfica que você fez e coloca aqui, principalmente as citações. Pronto. Metodologia. Como será feita? Uma observação, né, durante 2 dias, na propriedade tal, como é o manejo dos suínos. Pronto, como será feito. E um cronograma. Em que período de tempo? Do dia tal ao dia tal, serão feitas 2 visitas na baia, serão feitas não sei quantas... Rapidinho, só dizer qual é o tempo, quantas vezes. E aqui as referências, as fontes que você consultou. Aí as referências daquele jeito que eu já ensinei a você. Então, tudo que você usou aqui na revisão bibliográfica, se fez alguma citação, vai aparecer aqui na referência. Pronto. Isso aqui você vai fazer antes de ir para a pesquisa. Antes de ir para a pesquisa. Aí você vai para a pesquisa, já sabendo o que vai observar, né? Aonde para que e tal. Isso aqui ficou claro? Aí você vai fazer a pesquisa. Depois que você fez a pesquisa, aí você vem para o relatório. Uma atividade, 2 atividades numa só. Aí você vem para o relatório. Aqui eu pergunto a apresentação do local da pesquisa de campo. Na fazenda tal, localizada, rapidinho apresentar o local onde você fez. Tipo de instrumento utilizado na pesquisa, que é o mesmo que está lá em cima, você traz ele para cá e só dá mais detalhes.
Coleta de dados utilizado na pesquisa. Foi feita observação, questionário, dizer rapidinho como foi. E as análises das informações coletadas. Né? Durante a pesquisa, observou-se que o proprietário não cuida direito dos animais, por isso, bota muito alimento ou pouco alimento, entendeu? Resultados. Foi possível compreender que os suínos precisam de mais cuidado, aprendi que os suínos precisam, entendeu? Os resultados da sua pesquisa. Um parágrafozinho para cada questão dessa. Muito simples. Né? Então, essa é professor, a atividade. Oi. lá no relatório, é obrigatório ter aquelas perguntas ou não? Não, né? Sim, você vai fazer nessa própria ficha. Ah, tá certo, então. Nessa própria ficha. Que depois você pode transformar no texto. Mas para facilitar a vida de vocês, pode fazer dentro dessa... dentro desse quadrinho aqui. Já estou colocando tudo certinho. Ah, professor, mas eu não quero... Não, pois tira do quadro. Mas é bom ter as questões para você se orientar. Tanto aqui nos elementos que compõem a pesquisa, como no relatório. Aqui são os tópicos do relatório. Você pode até fazer depois, assim, os tópicozinhos, ó. Eu estou fazendo aqui. Tá mais bacana. Estou até fazendo logo para mandar para vocês já construir. Entenderam? Alguma dúvida? Não. Tudo certinho, né? Pois era isso. Querem dizer alguma coisa?